Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouquinho da vida e das experiências dos nossos convidados. Nós temos uma convidada muito especial com um tema incrível que eu particularmente amo. Acho que ela vai conseguir esclarecer bastante dúvidas aqui, tanto as minhas como de vocês que estão assistindo a gente. Então, você não pode perder esse bate-papo super interessante. Um recado importante, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. É muito importante que você participe dessa maneira, assim o nosso objetivo vai ser cumprido, que é crescer com o canal e espalhar cada vez mais o amor e a graça de Deus através desse veículo aqui de comunicação que é o AlvoCast, tá bom? Um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, Missão Alcance e Aruba. Muito obrigada. Você que tem o desejo no coração de ser um patrocinador aqui do nosso canal, entre em contato, a gente vai ter o maior prazer, a nossa equipe, o maior prazer de estar aí respondendo e a gente fechar essa parceria para a glória de Deus também, tá bom? É isso. Então, olha, vamos nós ao que interessa. Ela é autora de um livro que se chama Pronto Socorro Homeopático. Um tema incrível. Doutora Rosiana de Araújo Matos é médica homeopata e pediatra, graduada em 1979 pela Unirio, com especialização em homeopatia junto com o Conselho Federal de Medicina. Ela é professora docente nos cursos de pós-graduação em homeopatia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, do Instituto, não sei falar isso, Hahnemanniano do Brasil e da Sociedade de Homeopatia do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Educação para a Saúde pelo NUTS, tá certo? Da UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso. Como médica pediatra e homeopata, iniciou a carreira profissional no consultório médico de homeopatia do Dr. Mário de Azevedo, seguindo para seu próprio consultório particular alguns anos depois. Seja muito bem-vinda aqui ao AlvoCast, doutora Rosiana. Muito obrigada pela tua presença. E faltou um detalhe aí. Vamos lá. Eu sou chefe do Serviço de Homeopatia da Santa Casa aqui do Rio de Janeiro. Olha que máximo. Apesar de muita gente não saber, mas a Santa Casa não tem todos os serviços funcionando, mas hoje a homeopatia está funcionando. Isso é ótimo. A doutora Rosiana chegou aqui nos estúdios do AlvoCast e eu falei que eu sou muito fã da homeopatia, inclusive eu tenho um médico homeopata e conversa vai, conversa vem. O meu médico foi aluno da doutora Rosiana, olha só, né? Segundo ela, já deu aula para quase todos os homeopatas aqui do Rio de Janeiro, né? E do Brasil. E do Brasil. Que máximo. Doutora Rosiana, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Já vou começar aqui com uma pergunta interessante, que é para a gente poder conhecer um pouquinho mais a senhora, né? Como é que foi a sua trajetória até se tornar uma médica homeopata? Bom, desde criança, eu quis ser médica. E eu passei para a Unirio, que é uma faculdade federal isolada aqui do Rio de Janeiro. E eu não sabia da história da Unirio, mas ela estava envolvida na história da homeopatia de muitos anos, né? A homeopatia veio para o Brasil com a família real. Eles trouxeram um francês homeopata para cuidar deles. E depois eles criaram esse curso de homeopatia aqui no Rio e depois em São Paulo. Isso está no meu livro, no capítulo de História da Homeopatia. E essa faculdade Unirio, ela tinha um curso muito antigo de homeopatia, que fechou durante muitos anos, e a minha turma reabriu esse curso. Então, eu sou da primeira turma de médicos homeopatas do Brasil. Nós fizemos 3 anos de homeopatia durante a graduação, e depois de terminada a faculdade de medicina, nós criamos o primeiro curso de pós-graduação em homeopatia do Brasil. Por isso é que a maioria das pessoas que fez homeopatia aqui no Rio naquela época, que eu me formei em 79, foi aluno meu durante alguns anos. Cada turma naquela época tinha cerca de 200 alunos, eu ficava aluno esperando para o ano seguinte. Foi uma época de muita busca da população no mundo, não foi só aqui no Brasil, por uma terapia mais eficaz, mais efetiva, mais natural. Sim. E então isso foi muito importante para a gente. Que bom. Muito bom. Algumas pessoas têm dúvidas, né, sobre o caminho da homeopatia, então o livro da senhora é uma ótima forma da gente conhecer todos esses caminhos. Agora, eu queria saber o seguinte, já indo direto ao ponto, como é que a homeopatia se diferencia da medicina convencional? Bom, primeiramente, quando eu fiz a faculdade, e eu me direcionei mais para as crianças,
né? Eu sou pequena e tal, o pessoal dizia que eu não sou uma pessoa assustadora e que as crianças iam gostar de que eu cuidasse delas. E eu pensei muito em homeopatia porque eu via a mesma pessoa, a mesma criança, todo mês ou até mais de uma vez por mês, aparecer com a mesma doença. Eu não aguentava ver isso. Eu disse, eu não sei, eu queria resolver. Então você vai ser cirurgião, que cirurgião resolve. Né? Corta, tira, pronto, acabou. Sim. Né? Mas nem tudo é assim. E aí eu decidi a homeopatia por causa disso, porque na homeopatia, quando a gente trata, a gente busca um equilíbrio físico e emocional da pessoa. E aí, equilibrando a saúde, a pessoa para de ficar doente. Então, aquela criança que eu via todo mês, mais de uma vez por mês, às vezes, doente, ou com a garganta, ou infecção de vias aéreas superiores, ou com qualquer outro tipo de problema, pneumonias de repetição, doenças de repetição, né? Com a homeopatia, eu vi o resultado disso, né? Que é entendi. tratar a pessoa e não tratar a doença. E tratando a pessoa, e ela estando equilibrada, com a saúde equilibrada, ela para de adoecer. Por isso que eu busquei homeopatia. Entendi. E o que é homeopatia de fato? Porque nós, assim, leigamente falando, né, diferencia dos medicamentos alopáticos, mas para quem também não entende muito sobre o assunto, a gente já sabe para que é usado a homeopatia, né? Mas o que é a homeopatia? É só uma maneira de tratar diferente. É uma terapêutica médica, né? Sim. Não é curandeirismo, não é... as pessoas confundem muito com fitoterapia, né? Uhum. Não é esotérica e não é placebo. A homeopatia é uma terapêutica médica, é um tratamento eficaz e é onde você trata o indivíduo como um todo. Inclusive, isso é importante, né? Tratar a pessoa fisicamente e emocionalmente. Um bom exemplo disso, que todo mundo deve conhecer, é a gastrite. Uhum. A gastrite, eu costumo dizer que ela não está no estômago, ela está na cabeça. Ela está no emocional da pessoa. Geralmente, quem tem gastrite é um ansioso. Então, não adianta você dar remédio para o estômago se não tratar a ansiedade da pessoa. Né? E isso é um exemplo bom, né? Do equilíbrio físico e mental. Quando a gente trata o emocional da pessoa, ela para de ter gastrite. Eu ouvi falar, eu tenho uma amiga que é médica, até da nossa igreja, doutora... A gente chama de Paulinha, carinhosamente chama de Paulinha, né? E ela falou que o estômago é o segundo cérebro da gente, né? Então, como é importante tratar aí as emoções. E quais são os princípios fundamentais da homeopatia? Então, concluindo ainda o que eu tinha falado, a homeopatia é uma terapêutica médica, tá? É uma terapia, uma maneira de tratar. Assim como você tem a fisioterapia, tem a homeopatia, tem a alopatia, tem a ortopedia, tem a cirurgia. A homeopatia é uma maneira de tratar, é uma terapêutica médica. E o médico homeopata, ele é um médico como todos os outros, só que ele usa esse tipo de terapia. Entendi. Assim como eu conheço a homeopatia, eu também conheço a alopatia, também conheço a cirurgia. Né? Eu tenho capacidade para usar qualquer tipo de medicamento da alopatia ou mesmo cirúrgico, mas é apenas uma maneira de tratar diferente. Entendi. E como ela não é bem conhecida, não é bem divulgada, nem é bem estudada, muitas pessoas têm muita dúvida a respeito. Né? Até os próprios médicos. Eu fiz mestrado na UFRJ sobre o ensino da homeopatia, uma crítica sobre o ensino da homeopatia nas escolas federais de medicina. São 36 faculdades federais de medicina no Brasil. Eu só fiz sobre as federais. Dessas, só se ensina homeopatia em 6, e só é obrigatória em uma universidade no Brasil, que é na Unirio. Quer dizer, a maior parte dos médicos do Brasil não sabe o que é homeopatia. Então, às vezes, as dúvidas que as pessoas leigas têm, até os próprios médicos têm. Sim, né? É verdade. E, voltando à pergunta, quais são os princípios fundamentais da homeopatia? A homeopatia tem 3 princípios básicos. Uma é tratar o homem são com medicamento homeopático e ver o efeito do medicamento homeopático no homem sadio. Então, a experimentação do medicamento homeopático, inicialmente, nem foi feita em animais, foi feita em pessoas saudáveis, né? E, por isso é que a gente tem umas perguntas engraçadas, né? Se a pessoa é calorenta ou friorenta, e se ela é medrosa, e se é angustiada ou ansiosa. E isso aí nenhum animal conseguiria responder, né? Então, quando a gente faz homeopatia, a gente busca equilibrar a pessoa física e mentalmente e a gente se baseia nisso, em todos os sintomas que a pessoa tem, no todo que ela é, tanto sintomas físicos quanto sintomas emocionais. E quando a gente começou a usar a homeopatia, a gente começou por observação de produtos assim ou remédios ou medicamentos que as pessoas usavam e
e causava alguns efeitos nela. Um exemplo bom, sabe qual é, que as pessoas costumam entender? É da cebola, por exemplo. Que na homeopatia o alho cepa é feito de cebola. O alho sativa é feito de alho, o sarsaparrilha é feito de salsa. A gente faz medicamentos a partir de produtos de origem vegetal, mineral ou animal. A cebola, por exemplo, se você ficar perto da cebola, cortando, mexendo, manipulando, né, você começa a ter coriza, lacrimejamento, espirro, né, parece até que você está chorando. E quando a gente trata uma pessoa que tem sintomas semelhantes, como numa gripe, por exemplo, que ela esteja lacrimejando, com os olhos ardendo, espirrando, com coriza, a gente usa o alho cepa. Esse é um dos princípios da homeopatia, tratar doenças semelhantes com produtos que causariam sintomas semelhantes. Entendi. E o terceiro princípio da homeopatia é o princípio das doses mínimas, que a gente, à medida que a gente dá um medicamento e a gente vai dinamizando, diluindo, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ele vai ter um efeito muito melhor e muito maior. E para muitos médicos ou químicos, principalmente, eles não conseguem entender como é que, à medida que você dilui ou dinamiza um medicamento, você consegue que ele tenha um efeito melhor. Essa palavra que eu falei aqui, dinamização, não é encontrada na confecção de nenhum produto, nenhum medicamento no mundo. Esse é um outro princípio da homeopatia. Você usa doses mínimas. À medida que você vai diluindo e dinamizando, sabe o que é dinamizar? É você pegar aquele produto, agitar, dando umas pancadinhas nele, fazendo ele dar um giro, e através desse método você arranca elétrons. Então, as pessoas não sabem disso. O efeito do medicamento homeopático, ele é causado pelos elétrons que são arrancados à medida que a gente prepara o medicamento homeopático por esse método chamado dinamização. Interessante, dinamização. E as pessoas não conseguem entender como é que o medicamento homeopático faz efeito se ele é diluído e dinamizado. Aliás, diluído todo mundo fala, né? Todo mundo diz, o medicamento homeopático é diluído? Todos os medicamentos do mundo são diluídos ou fracionados. Senão, não tem como preparar a dose de cada um. Isso, é verdade. Né? Mas o medicamento homeopático, além de ser diluído ou fracionado, ele é dinamizado. Esse método de preparo é particular do medicamento homeopático. É um dos princípios do medicamento homeopático. Sim. Um dos princípios da homeopatia. E a homeopatia, ela funciona para todos os tipos de doenças ou existe alguma limitação que a homeopatia não alcança? Bom, como a homeopatia trata as pessoas, ou os animais, ou as pessoas saudáveis que ficaram doentes, ela pode tratar qualquer tipo de doença. E não só as pessoas, os animais também. A minha irmã, por exemplo, ela é veterinária homeopata, né? E o pessoal acha engraçado, e o efeito placebo, cadê? Como é que eu trato um recém-nascido? Um recém-nascido nem me conhece. Como é que ele vai ficar bom se ele não me conhece? O efeito placebo nele, cadê? Não é isso, né? O medicamento homeopático tem efeito, né? Não é placebo. E tanto eu posso tratar um recém-nascido, como um veterinário. Minha irmã tratou o circo o elefante do circo Orlando Fay há um tempo atrás. E o elefante nem conhecia ela, nem precisava acreditar nela. E ele também ficou bom. Sim. Agora, para quem não entende muito sobre o assunto, está chegando agora e é marinheiro assim de primeira viagem nesse tema, o que é o efeito placebo? E ele tem um papel importante nos tratamentos homeopáticos? Não foi tratamento homeopático, não. Mas muito se trata o efeito placebo. O que se chama de efeito placebo é quando você dá um medicamento para uma pessoa que não tem nada, é só água com açúcar, e a pessoa pensa que está tomando medicamento. E ela fica boa com efeito placebo. Realmente isso acontece, né? A pessoa quando está nervosa, dá um pouquinho de água com açúcar, ela calma, né? Tanto pelo efeito da hipoglicemia que ela podia estar e o açúcar melhora, quanto pelo efeito dela estar tomando alguma coisa. E isso faz com que ela se sinta mais consolada e com isso ela melhora. Isso é o que a gente chama de efeito placebo. Mas isso não existe na homeopatia. Sim. Eu atendi há pouco tempo uma criança que quem levou essa criança para o consultório foi o avô, que é cardiologista. E disse assim para mim, eu trouxe o meu neto aqui porque a família gosta muito de homeopatia. Eu particularmente não acredito, não gosto, posso tomar esse remedinho até de 2 em 2 horas. Aí eu disse a ele, porque eu não acredito, eu falei assim, que bom, você é do meu time, porque eu também não acredito. Se você não é crença, e eu não sou, eu sou médica, né? Eu não sou não faço efeito, como a gente chama quem faz, não sou curandeira, né? Aí acabou o assunto aí, acabei de tratar o menino. E eu tenho 3 frasquinhos de remédios no consultório,
que eu dou para essas pessoas que têm essa dúvida, né? Mercúrio, arsênico e cicuta. Aí eu dei cicuta para ele. Ele é médico, ele conhece. Ele falou, não, mas... Eu falei, olha, se o senhor disse que tome de 2 em 2 horas, eu estou dando de graça esse frasquinho aqui de cicuta. Se o senhor tomar, ele falou assim, mas peraí, cicuta é veneno? Eu disse, qual o problema? Você não falou que é placebo? Então toma. Ele não quis tomar, não. Não quis tomar. Não. Muito bom. E existe alguma doença que a homeopatia é mais eficaz, assim? Que a gente pode colocar numa escala de top 1? Não. A gente tem o que a gente chama de tratamento de primeiro nível e tratamento mais profundo, que seria o de segundo nível. O tratamento de primeiro nível é aquele da doença aguda. Então, se você está com uma gripe, ou com inflamação, ou com dengue, chikungunya, covid, um episódio agudo, uma crise de asma, né? Você vê o efeito rápido, porque a pessoa precisa melhorar rápido. Mas se você vive tendo asma, ou vive ficando gripada, e a gente tem que tratar você, então aí sim, a gente não vai tratar aquele episódio da sua doença, a gente vai tratar você. Então, o que a gente chama de doença rápida, que o público conhece, é um episódio agudo, né? Que você trata e a pessoa fica boa. Mas se a pessoa vive tendo um problema, tem um desequilíbrio na saúde dela física, ou até mesmo na emocional, você pode até precisar de um tempinho maior para tratar. Mas não tem que tratar o resto da vida, não é assim. A gente acertando o remédio, a pessoa fica bem. E aí fica boa, né? E geralmente acerta, né? E acerta. Que bom, glória a Deus por isso. A gente pode usar a homeopatia junto com um medicamento alopático ou cada um tem a sua fase, cada um tem que respeitar o seu tempo de uso? A gente pode usar vários tratamentos juntos. Eu mesma, como sou pediatra, eu adoro uma emergência. Eu trabalhei na UPA, trabalhei até na SAMU. É mesmo? E eu conheço alopatia. Os alopatas não conhecem nada de homeopatia. E eu recebo pessoas que já vêm tomando medicamentos alopáticos, eu sei usar. Eu conheço pessoas que querem tomar ou que precisam tomar algum medicamento alopático, eu também posso usar. E dá o homeopático junto. Um não tira o efeito do outro, de forma alguma. E tem medicamentos que a gente não pode tirar. Aliás, por exemplo, se uma pessoa usa insulina, aquilo não é medicamento. Aquilo é a insulina que o pâncreas dela não produz e ela precisa daquilo para viver, né? Então, eu não posso tirar a insulina daquela pessoa, o pâncreas dela não produz insulina e se ela não tiver insulina, ela vai morrer, né? E eu posso usar também os medicamentos homeopáticos junto com os alopáticos. Hoje mesmo atendi uma asmática de 60 e poucos anos, começou a ter asma agora, e ela veio usando 2 medicamentos inalantes. Eu disse, olha, você vai continuar usando, eu te conheci agora, vou dar medicação homeopática. À medida que você ficar bem, a gente pode ir retirando ou retirar tudo e você fica bem. Entendi. Vai conforme a resposta de cada paciente. E um medicamento não tira o efeito do outro. Ah, legal. Isso é importante falar se você também, que a gente sempre acha que corta, né? Se você costuma ter asma e costuma usar aqueles medicamentos certos para suas crises, pode usar, não tem problema nenhum. Entendi. Mas se eu tiver um para crise, que seja da homeopatia, e quiser te dar e você quiser aceitar, também pode. O meu objetivo não é tratar a sua crise, é tratar a crise de asma, todo mundo trata. Eu quero tratar a pessoa para ela parar de ter asma. Sim. Isso eu acho importante. É importante. Tanto faz na crise aguda ela usar o remédio homeopático ou alopático, isso não atrapalha em nada. Sim, faz sentido. A senhora estava falando que recebeu, que tratou uma criança, né? Então não preciso perguntar se criança pode usar homeopatia. Mas gestante pode usar homeopatia? Pode, para todas as idades. Gestante, idoso, recém-nascido, né? De qualquer idade. A homeopatia, não, assim como a alopatia também é assim, né? Sim. Não tem limite de idade para usar. O que tem é a indicação adequada da medicação. Entendi. E como que é feita uma consulta homeopática e como que o médico consegue identificar o remédio certo para cada paciente? Essa é a parte mais difícil. A consulta homeopática, o pessoal diz que é chato, que é demorada, que tem tanta pergunta. Isso é verdade. Eu vou no meu homeopata, eu fico 1h30 no consultório, ele fazendo um questionário gigantesco, e aí sim ele fala, ok, já sei o que pode te direcionar, como posso te direcionar. Exatamente, eu tenho que conhecer você para dar um medicamento para você, para que você fique equilibrado. Por exemplo, eu posso estar aqui com 3 pessoas com prisão de ventre. Cada uma pode ter um medicamento diferente. Independente da prisão de ventre, porque se eu acertar o medicamento daquela pessoa, a prisão de ventre também vai melhorar. Ah, sim. Então, você faz todo um histórico do paciente e a partir dali a senhora identifica que tipo de medicação pode ser usada. É por isso que a gente faz tanta pergunta, né? Esse exemplo que eu dei da prisão de ventre. Digamos que eu esteja aqui com 2 pacientes com prisão de ventre. Um é calorento, outro é friorento. Os remédios podem ser diferentes. Um é guloso, o outro quase não come. Um é gordinho, outro é magrinho. Para cada
tem um comportamento mais estressado, outro é mais calmo. Para cada pessoa dessa, mesmo que as duas tenham prisão de ventre, cada pessoa daquela é uma pessoa diferente. Entendi. Boa. Perfeito. O que, Rod? Peraí que meu ponto chegou, não entendi. Me consertando aqui que eu tenho que falar mais direcionado ao microfone. Essa produção. Nossa convidada está direitinho no microfone? Perfeito, muito bem. Ótimo, doutora. Para escolher o medicamento homeopático, a gente tem tanta pergunta que a gente faz que algumas pessoas já até engraçado, né? Sim. Mas às vezes as pessoas me dão umas dicas, nossa, que acerta o remédio na hora. Por exemplo, quer ver uma coisa engraçada? Eu fui atender uma menina que tinha cólicas menstruais terríveis, tinha uma menstruação abundante, né? E ela não tinha tumor nenhum, não tinha problema nenhum. Né? Era só a menstruação dela, o tipo de menstruação que era daquele jeito. E aí ela me deu uma dica. Ela disse assim, minha menstruação é estranha. Quando eu entro no banho, tá um sangramento danado e para na hora que eu ponho os pés no banho. Eu falei, caramba, já sei até qual é o remédio dela. Porque tem esse tipo específico de pessoas. Olha só. Tem meninas que vão à praia, não precisa nem usar absorvente. Quando põe os pés na água, a menstruação para. E isso, às vezes a menstruação só volta quando chega em casa no outro dia. Tem até um ditado antigo que diz que a mulher menstruada não pode lavar a cabeça, né? Porque tem meninas que se ficarem muito tempo no banho, com os pés na água, a menstruação para. Mas qual ela o me deu uma sentido dica. disso? Não, isso é uma característica pessoal daquela pessoa. Isso não é todo mundo que tem essa característica. Quando ela me deu essa dica, eu falei, caramba, já sei até qual é o remédio dela. Você vê? Eu fiz outras perguntas de como foi o desenvolvimento dela, como foi a vida dela, se ela cresceu bem, se aprendeu bem, se leu bem, se era boa aluna, né? Como era o relacionamento dela com outras crianças, quando ela era novinha, se fazia amizade fácil, como é hoje em dia. Mas eu já até sabia qual remédio que ia dar, só por causa daquela dica que ela me deu. Detalhezinho ali naquela conversa, né? Teve outra também com o mesmo sintoma, uma já de idade, que tinha menstruação abundante, também tinha mioma, não tinha nada que causasse. E ela disse assim, ela foi com uma criança e eu dei uma caixinha de brinquedos para a criança, tinha uns insetos, então tinha uma cobrinha de borracha. Ela disse, meu Deus do céu, tira isso daí. Ela tem uma característica, ela tem medo, pavor de cobra. Ela não pode ver cobra nem no desenho, nem de brinquedo, nem no papel, nem na televisão. Pronto, ela me deu uma dica que eu já sabia até qual é o remédio dela. Porque isso não é um particular da pessoa, não é? Não é todo mundo. O médico homeopata tem que ter muita atenção em todos os detalhes, então, né? Por isso que a gente faz tanta pergunta e às vezes as pessoas acham que é chato. Mas é interessante saber, porque através de um detalhe a gente chega na questão, né? Numa criança, por exemplo, a chegada dela, você já vem falando comigo, se é carinhosa, se é risonha, se é fechada, se é chorona, se é medrosa. Você vê quanto detalhe eu vejo só na chegada da criança. E minha irmã, que é veterinária, que foi atender o gatinho escondeu atrás da cortina. Olha que, ou ele estava com medo dela, ou ele era tímido. Aí ele botava a cabecinha, olhava, daqui a pouco vinha de novo. Aí ela foi vendo características do gatinho, você vê. E ele nem tinha falado nada ainda. Né? Características dele. Mas só o comportamento dele já diz muita coisa, né? Isso ajuda muita gente a acertar o medicamento homeopático. Isso não é visto quando você vai tratar uma amidalite, uma crise de asma, uma diarreia. É verdade, não vê o que está por trás, não, né? Mas isso aí é fácil. Eu dou remédio para diarreia, acabou. Mas esse não é o verdadeiro tratamento homeopático. O tratamento homeopático mesmo é tratar a pessoa como um todo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Muito interessante. E existe um tempo médio para que a homeopatia comece a fazer efeito? Porque tem certas informações que a gente fica sabendo. O antibiótico começa a fazer efeito depois de 3 dias. O remédio tal para dor de cabeça leva 8 horas para começar a fazer efeito. Por aí vai. A homeopatia é assim? Um remédio certo para dor de cabeça, por exemplo, mas se você tiver de estômago vazio, fazer efeito em 15, 20 minutos. Se você tiver acabado de comer, até o alimento passar, para ele começar a fazer efeito, leva mais ou menos uns 40 minutos. Estou falando do remédio da alopatia que tem que ser absorvido no intestino. O medicamento homeopático, ele é absorvido na boca. Basta estar em contato com a mucosa que ele já começa a fazer efeito. Ele não tem nada de todo esse trajeto. Não, ele é absorvido na boca. Lembra daquele remédio de coração que você põe debaixo da língua e o efeito é imediato? O remédio da homeopatia é assim. Se eu acertar, o tratamento também é imediato. A cura também é imediata. A pessoa também melhora imediatamente, independente do que ela tenha. Algumas doenças são mais difíceis, outras são crônicas e outras não tem jeito. Se fosse assim, ninguém morreria. Né? É verdade. Mas na homeopatia a gente recebe muito caso crônico, muito abacaxi. Eu digo que eu recebo quem rodou e não resolve para a homeopatia. Então a gente recebe muitos casos difíceis, muitos casos difíceis. No meu prédio, lá do meu consultório, meu apelido era Dr. House. Tudo que ninguém conseguia tratar, dizia assim, manda para ela, né, meu pato? Ela não disse que trata, então manda para ela. E o pior é que eu tratava mesmo e devolvia para eles, a pessoa tratada e curada. Olha só. Mas a homeopatia trata todo tipo de doença, seja física ou emocional. Graças a Deus hoje, as pessoas observam mais o lado emocional,
né? Então, as pessoas não acham que sejam malucas, se elas estão deprimidas, ou são ansiosas, ou estão angustiadas, elas se expressam melhor. Sim. Quando eu recebo um paciente que já fez terapia, ou já passou por um psicólogo, ou já teve uma avaliação psicológica melhor, nossa, a consulta é muito boa. Ele me facilita, me conta como ele é, quem ele é. E é isso que eu preciso saber para tratar com homeopatia. Verdade. Né? Mesmo sem perguntar. Você vê, a consulta da criança é diferente, porque quem fala sobre ela é a mãe. Então, ela pode estar pensando uma coisa, estar achando uma coisa, estar sentindo uma coisa, e a mãe dá a opinião dela, né? É verdade. Mas eu costumo dar voz para minhas crianças. Então, acontecem as coisas muito engraçadas. Teve uma mãe que levou o menino magrinho, miudinho, e disse, olha, eu preciso tratar esse menino, porque olha só como ele está magrinho. Não come direito, come quase nada. Na casa da avó ainda come um pouquinho melhor. Então, eu preciso que a senhora dê um medicamento para melhorar essa criança. Aí ele disse assim, tia, olha só, eu não como mal não, minha mãe cozinha muito mal. Na casa da minha avó, come um pouquinho melhor, porque minha avó cozinha um pouquinho melhor. Mas só precisa ele comer lá em casa para ver. Eu não aguento comer a comida dela. Quer dizer, olha só. O problema era culinário, nem era do apetite do menino. Sim. Mas você vê, quem me contou foi a mãe. Você vê a opinião da mãe, né? Entendi. E graças a Deus o menino explicou o que estava acontecendo. Nem doença ele tinha, né? Outras vezes, como eu sou homeopata, eu tenho umas crianças complicadinhas que vivem doentes e que os pediatras mesmo me mandam muita criança doente e que às vezes é cada bobagem que desequilibra aquela criança, que não precisa nem tratar, nem com homeopatia, nem com alopatia. Eu recebi um menininho de 2 anos, mais ou menos, que a avó levou e disse assim, olha, a senhora vai acreditar? Eu sou uma avó, eu cuido muito bem desse menino, não sei como ele vive doente assim. E tem mais, dou banho frio todo dia desde que ele nasceu. Sabe onde ela dava banho frio nele? No tanque. No quintal. É mesmo? Meu Deus, se eu tomar banho frio no tanque no quintal, acho que eu vou viver doente também. É. Aí, eu não sei nem tratar com homeopatia. Eu disse, olha, a senhora vai passar da banho dentro de casa. O banho frio faz bem à saúde, mas o banho gelado não faz. Nem todo mundo fica bem com o banho gelado, né? E a senhora que vai passar a tomar banho no tanque para ver como é que você vai ficar. Pois Quer dizer, um detalhe que não precisou passar pela medicação. Só porque na consulta homeopática a pessoa explica melhor e às vezes ela não tem tempo nem oportunidade de, numa consulta regular com outro médico, falar. Sim. Porque eu tenho certeza que se ela tivesse dito isso para o pediatra da criança, a criança não estaria. Essa criança veio para mim, eu tinha tido 4 pneumonias seguidas. Nossa. Né? E claro, tomando banho no tanque todo dia no quintal. É um ciclo vicioso de enfermidade, mas por um detalhe de comportamento. E não era um problema da criança. E não era um problema da criança, verdade. Bom, vamos falar de alguns mitos e verdades que... Então, na consulta homeopática tem isso. Você tem que fazer uma abordagem tão ampla que às vezes você consegue pegar detalhes logo de pronto. Sim. E outras vezes você custa. A pessoa quando vem para mim, ela não vem disposta a contar tanta coisa. E às vezes ela só me conta mais coisas na segunda consulta ou terceira, porque ela já está mais familiarizada comigo, né? Já consegue contar melhor. Mas as perguntas que eu vou fazendo são tão assim, de detalhes íntimos da pessoa, né? O que gosta de comer mais, o que detesta comer, né? O alimento que faz mal. Mas tem perguntas fáceis, né, da pessoa responder. Mas nem tudo a gente consegue também colher no primeiro dia, né? E na primeira consulta. Sim. Então, às vezes, na primeira consulta, eu dou um medicamento que a gente chama de imediato, né, de agudo. Se a pessoa vive tendo asma, eu dou um remédio para o pulmão, um remédio para as crises de asma. E depois, à medida que eu vou consultando, por isso que às vezes a pessoa diz que é demorado. Porque às vezes eu não conheço a pessoa na primeira consulta, né? Eu passo a conhecê-la melhor à medida que ela consegue vir mais vezes e eu vê-la melhor e ela confiar e me contar e eu saber perguntar melhor. E se ela volta com asma 2, 3 vezes seguidas, eu tenho que dar um jeitinho de tratar aquela crise de asma e ainda tentar dar um medicamento homeopático que melhore o equilíbrio e a imunidade dela, ou mesmo buscar um medicamento homeopático ideal. Agora, eu vou abrir um parêntese aqui, que você não sei se você vai fazer essa pergunta, mas muita gente pergunta. O que é um médico homeopata unicista? Né? Muita gente se assusta com isso, porque o médico unicista, homeopata, é aquele que busca um remédio único, que é aquele remédio que a gente acertou em cheio, e a pessoa fica bem, pronto, acabou. Né? E as mães têm medo disso. Poxa, doutora, meu filho ficou doente com gripe, o médico mandou dar o mesmo remédio que eu dou para ele. Eu não sou radical assim, tá? Então, se eu sei que o remédio da criança, por exemplo, é calcária, e ela caiu, eu dou arnica. A gente não pode ser radical, né? Então, nesse ponto também, muitas pessoas se assustam, ligam para mim e perguntam para minha secretária, ela é unicista? Porque se for, não vou não. Porque são aqueles médicos que buscam um remédio único. Eu busco, mas nem sempre eu encontro de pronto. Nem sempre eu encontro na primeira consulta ou nas primeiras consultas, porque nem tudo dá para perguntar. Sim. Né? E nem tudo dá para a pessoa também me contar. Entendi. Né? Muito bem. Existem alguns mitos,
e algumas verdades que a gente não pode deixar de falar em torno aí da homeopatia. Algumas pessoas acreditam que a homeopatia não tem comprovação científica, eu já ouvi isso várias vezes. E o que a senhora diria para essas pessoas que afirmam que não, a homeopatia não tem comprovação científica? A homeopatia tem comprovação científica, inclusive existem 11 métodos físicos para detectar a presença do elétron no medicamento homeopático, isso tem aqui no meu livro. Agora, a avaliação e a pesquisa que se faz do paciente aqui é diferente, porque os laboratórios farmacêuticos inventaram um método de você fazer pesquisa que você dá doses diferentes para um grupo de pessoas e dá nada ou zero ou um placebo para um determinado grupo de pessoas e vê como elas evoluíram. Na homeopatia, só o fato de você ver a melhora da pessoa, a gente chama de melhora comprovação por evidências. Se eu tratei 300 asmáticos, dos 300 asmáticos a maioria ficou bem, por que eu não aceitei o remédio? Eles querem que eu dê o mesmo remédio para todo mundo, na homeopatia não é assim. Então, acostumados com as pesquisas científicas dos laboratórios farmacêuticos, as pessoas acham que a gente tem que dar o mesmo remédio para todo mundo. Se uma pessoa tem asma, tem que dar para todo mundo, 300 pessoas, dessas 300 pessoas que eu vou fazer a pesquisa, 150 vão tomar o mesmo remédio e 150 vão tomar um placebo, não vão tomar nada. Na homeopatia, a pesquisa não é assim. Então, é por isso que as pessoas não aceitam isso, não entendem. Os próprios médicos, né? Eu digo, você nunca viu medicamento que a pessoa melhora por evidência? Você quer ver um exemplo? Na psiquiatria. A maioria das melhoras é por evidência. Você não trata o maluco mais maluquinho, menos maluquinho com o mesmo remédio do outro. É verdade. Não é assim. Na cardiologia é a mesma coisa. Muitos medicamentos foram descobertos depois do efeito deles. Reserpina, o pessoal usava no medicamento para quem era maluquinho, porque acalmava. Acalmava nada, ele baixava a pressão, o maluco ficava calminho, com a pressão lá embaixo. Então, descobriram depois que o efeito dele era outro. Então, foi uma pesquisa feita errada, não foi? Sim. Foi. Você tratou um monte de maluquinhos com reserpina e eles ficaram quietinhos, calminhos, porque eles estavam com a pressão lá embaixo. Então, na alopatia também tem essas falhas, entendeu? Sim. E também tem essas críticas que há de se convir, né? Deveriam ser faladas, né? Mas as pessoas só sabem fazer crítica à homeopatia. Né? A maioria das pessoas, dos médicos aqui no Brasil, como eu falei no início, não conhece a homeopatia. Na Europa ela é muito mais divulgada. Na maioria dos países da Europa, todo mundo conhece. Nesse meu livro aqui, quando eu conto a história da homeopatia, nos Estados Unidos, tinha 28 escolas de medicina que ensinavam homeopatia. Né? Mas, posso falar isso aqui agora? Pode. Teve um tal de um relatório Flexner, que foi financiado pelo Rockefeller, que era o dono dos grandes 2 laboratórios alopáticos do momento, nos Estados Unidos. Ele financiou o Rockefeller, rico, dono de laboratório alopático, financiou o Flexner para fazer um relatório sobre o ensino de medicina nas faculdades dos Estados Unidos. O Flexner era um repórter só, ele fez bem feita, uma pesquisa grande e tal, mas ele não sabia nada de medicina. E baseado naquelas críticas, fecharam muitas escolas de medicina nos Estados Unidos. Das 28 homeopáticas, fecharam 24, né? Fecharam escolas de medicina para mulheres, que não era permitido naquela época, escolas de medicina para negros, que não era permitido naquela época, por causa de um relatório. E quem financiou foi o Rockefeller. Nesse período, nessa época, a homeopatia teve um baque muito grande. Algumas faculdades da Europa fizeram a mesma coisa, né? Mas depois o pessoal começou a se interessar de novo. Né? Nós tivemos 2 grandes eventos no mundo. Um foi a reunião de Alma-Ata, na Rússia, e outro foi onde foram mundiais, encontros mundiais, que nem você tem hoje em dia os encontros mundiais de saúde, né? E que eles falaram sobre o ensino de homeopatia e fizeram críticas positivas a respeito da homeopatia, né? E a Conferência Internacional de Alma-Ata foi feita em 1978, falando sobre o que é importante para que a população mundial possa ter saúde. Né? Foi uma conferência mundial, promovida pela Organização Mundial de Saúde, onde foi declarado que o modelo terapêutico da época não era competente para resolver problemas básicos de saúde na maioria da população do planeta, que, aliás, ainda é uma situação atual, né? Então, nessa época, que foi em 78, eu me formei em 79, a homeopatia foi oficializada no Brasil em 1980, nessa época foi que a gente teve um grande crescimento da homeopatia no mundo e no Brasil, porque as pessoas ficaram interessadas nisso, num tratamento mais básico, mais simples, mais eficaz, e que pudesse tratar a maioria da população do planeta. Depois, nós tivemos uma outra crítica positiva para a homeopatia, que foi mais ou menos nessa época também, que
falou sobre o que é doença no mundo. Eu achei isso interessante, né? O que é doença, assim, não é só física, é mental também, é qualidade de vida, é lazer, né? É não ter esgoto pela rua correndo. E isso também reforçou a situação da homeopatia no mundo. Então, nós tivemos aquela época de crescimento grande, que foi a década de 90, dos anos 2000 até 2010, foi um boom de homeopatia. Né? Outra coisa que facilitou isso também para a homeopatia foi que nessa época no mundo começou-se a se preocupar mais com a saúde do todo do que da parte. Então, começou assim uma divulgação no mundo inteiro de saúde e de coisas mais naturais e de não tratar só o pé ou a cabeça e dar um medicamento que equilibrasse a pessoa, né? Sim. Isso também foi muito bom para a homeopatia. A gente não dá um remédio para o pé, para a cabeça ou para o estômago. A gente procura ver o que a pessoa tem e juntar aquelas características todas para escolher um medicamento que tem efeito em todas as queixas que a pessoa tem. Isso é difícil realmente. Tá? Tem que ter, eu tenho 45 anos de homeopatia, tem que ter uma experiência grande para a gente conseguir alcançar, mas a gente consegue. Sim, né? Muito bom. A senhora, agora vou fazer essa pergunta, mas muito mais pessoal do que profissional. Por que a senhora acha que tem tanto debate ainda no meio médico sobre homeopatia? Por que eu acho? Por causa da falta de informação. A maioria dos médicos do Brasil e do mundo nem sabe o que é homeopatia. É como eu te falei, o meu mestrado que eu fiz na UFRJ, no NUTES, foi sobre ensino de homeopatia no Brasil. Eu só fiz sobre as escolas federais. Como eu falei aqui no início, são 36 faculdades federais de medicina no Brasil. Federais, tá? E dessas 36 faculdades federais de medicina, só ensina homeopatia em 6. Isso é obrigatório em uma que não em Rio. Quer dizer, a maioria dos médicos não sabe nada. Foi a minha crítica do meu mestrado, tá? A maioria dos médicos está totalmente desinformado. Não sabe nem o que é homeopatia. Você vê, acha que eu sou o quê? Curandeira? Né? Então, eu fiz medicina como todo mundo, eu sei medicina como todo mundo, talvez saiba um pouco mais por causa da minha experiência, não é? E porque eu sei homeopatia e alopatia, mas a maioria dos médicos não sabe nada de homeopatia, nunca ouviu falar, ainda fazem críticas e negativas, né? Quando um leigo fala alguma coisa errada, né, eu posso ensinar, explicar, mas um médico, se ele fizer uma crítica desconstrutiva, né, com relação à homeopatia, a gente processa ele. Hoje em dia você não vê mais isso na internet, não. Se o médico fala besteira, a gente processa. Né? Teve uma microbiologista maluca aí falando horror de homeopatia. Acho que já processaram ela porque ela parou de falar besteira. E ela é uma boa microbiologista. Só que ela não é médica. Não é? Sim, entendi. Então você vê muita crítica errada, muita crítica negativa. Né, como eu já tenho mais de 70 anos, eu agora falo na lata e pronto, entendeu? Se o médico vem fazendo crítica, eu digo assim, você sabe uma coisa de homeopatia? Não? Então cala a boca. Você não sabe nada, vai falar o quê? Besteira, né? Sim. Então toma meu livro, paga aqui, compra e vai estudar. Para poder falar alguma coisa e ter propriedade. Né? E a homeopatia, ela existe, tem algum risco de efeito colateral? Tem. A homeopatia não é tão inocente assim, não. Não é efeito colateral, é efeito do medicamento propriamente dito. Por exemplo, a beladona. Muita gente ouve falar em beladona, né? É um remédio até popular. A beladona, ela tem os efeitos dela para tratar a pessoa, mas se a pessoa tratar errada, ela causa efeitos indesejáveis, que fazem parte da beladona. Uma menininha mesmo da igreja tossiu o culto inteiro, a manhã inteira. Quando acabou o culto, eu fui atender a menina e ela estava com a garganta muito vermelha. Eu escutei, examinei, o pulmão estava bom e falei para a mãe, vamos dar beladona para ela? Aí tá bom. No outro domingo, tá a menininha tossindo. Aí perguntei para a mãe, você não deu remédio? Dei. Com 2 dias a tosse tinha acabado, já tinha uma semana que ela estava tossindo. Mas a tosse voltou, sabe por quê? Porque ela continua dando beladona. Eu dei beladona para tratar a tosse, eu dei ali o prazo que ela ia tomar, geralmente minha receita é bem explicadinha, minha letra é legível, eu botei ali, dá por mais ou menos 3 dias, ou até completar 24 horas sem tosse. Mas a mãe continuou dando. E a criança voltou na outra semana, tossindo de novo. Deu efeito oposto? Porque a tosse voltou, porque a beladona causou aquele efeito. Entendi. Não é um efeito colateral, é um efeito indesejável, porque ele foi mal usado, mal utilizado. Mau uso do o medicamento homeopático não é tão inocente assim, não. Se você toma um medicamento e não tem um sintoma, ele causa. Por exemplo, nesse meu livro aqui, eu falo do Botrópicos, que é para usar para o trombo da Covid. Se você der Botrópicos para uma pessoa, você pode causar um problema nela, um trombo. Crotalos horridos, que é feito do veneno da cobra, da cascavel, se você der para a hemorragia da dengue, a pessoa pode ter hemorragia, porque ela está tomando errado. Então, entendeu? Como a senhora falou, não é tão inocente, tem que usar da forma correta. Tem que saber usar. Sim, né? Entendi. Como todo medicamento. Como todo né? medicamento, é. E homeopatia e fitoterapia, a mesma coisa? Se não, qual a diferença? Fitoterapia é medicamento feito de plantas.
né? O medicamento homeopático, ele é feito a partir de produtos de origem vegetal, mineral ou animal. A gente tem muito remédio feito de planta, muito. Mas tem também de origem vegetal e mineral. O fósforos é feito de fósforo, que é um mineral. Sim. A prata é um argentonito, que a gente faz remédio de prata, de ouro. Por exemplo, metálico. o calmante passiflora, feito à base de passiflora, é um medicamento fitoterápico, então? Sim, se você usar a planta e fizer um medicamento fitoterápico numa determinada dosagem que seja adequada para acalmar. Mas na homeopatia, a gente prepara o passiflora diluído e dinamizado, né, para tratar exatamente da maneira que a gente prepara o medicamento homeopático. Entendi. Inclusive, eu dou até para neném, para recém-nascido, né, para distúrbio do sono, tem uma formulazinha que eu dou para a mãe, para a criança dormir direitinho. Na homeopatia, a gente tem medicamento para tudo que você imagine, inclusive porque você não imaginou. Interessante saber disso. Não, eu vi aqui o índice do livro, né? Uma série de doenças assim que a gente pode tratar com homeopatia. Eu fiz esse livro para explicar sobre homeopatia, porque as pessoas dizem tanta besteira, vem tanta coisa na internet. Colocar na tela o livro? Pode ser, Rod? As pessoas tá aí dizem, na tela para você dar uma olhada. Dizem muita besteira e falam muita besteira, porque vem na internet, né? Muita bobagem. E eu vivo reclamando, mas não adianta eu só reclamar se eu não fizer alguma coisa em favor. Por isso que eu escrevi esse livro. Quase metade do livro é explicando sobre homeopatia. Mas eu botei umas 20 doenças caseiras, porque senão ninguém ia querer comprar o livro. Agora, uma dúvida até pessoal. Artrite e artrose. Homeopatia entra como... Sim. Como com toda e qualquer doença. Na verdade, eu classifico a artrose como envelhecimento natural das articulações. Alguns médicos dizem que é inflamação, né? Acho que é envelhecimento natural das articulações. Ela pode até emperrar um pouquinho, incomodar um pouquinho, mas a artrite é uma infecção aguda da articulação. Mas a gente trata tudo. Ótimo. Agora, os florais, acho que chama floral de Bach, né? Floral de Bach, eles são feitos só de flores. Eu fiz um curso de floral de Bach também. Fiz um curso de medicina chinesa. Eu gosto de saber quais são os outros tipos de terapia, mas eu não uso. Não é homeopatia, então, não são homeopatia. E eu não uso porque é muito complexo. Nossa, a homeopatia é tão complexa, eu vou usar outra coisa. Eu uso só homeopatia. Sim. Mas os florais também têm efeito. Eles são feitos à base de flores, né? Tem, inclusive, quando lançaram os florais, eram só alguns. Agora tem floral de várias regiões do mundo, né? É muito complexo. Né? Eu acho, inclusive, que a Anvisa devia disponibilizar para todos os psicólogos poderem usar. Agora já é mais permitido, né? Mas no início não, só médico podia usar, sabe? Eu achei bom o efeito dos florais, só que ele é um efeito superficial. Por exemplo, se você, no momento, está ansiosa, porque você vai fazer um concurso para um emprego, vai fazer uma prova, tem um motivo na família para você estar ansiosa, o floral de Bach resolve. Os psicólogos usam por causa disso. Sim. Agora, se você é uma pessoa ansiosa, só com a homeopatia que você vai ficar normal. Entendi. Entendeu? E como é que a gente pode responder alguém que fala que homeopatia é água com açúcar? Isso é explicável. Eu quero falar também sobre homeopatia e espiritismo, que isso também é outra coisa que as pessoas confundem. O medicamento homeopático, ele é feito em 3 veículos. O tablete, que é um comprimidinho feito de lactose, o veículo dele é lactose, que é açúcar de leite. O glóbulo, cujo veículo é a sacarose, que é açúcar de cana. E a hidroalcoólica, que é uma solução com água e álcool numa determinada concentração. Então é por isso que dizem que é com açúcar, né? Mas realmente ele é gostosinho, docinho. Até aviso para as mães, olha, não diz para a criança que é balinha não, porque no dia que ela acha o frasco quer comer tudo. É verdade. Né? Que é gostosinho. É verdade. A senhora já... E o outro do espiritismo que eu ia falar, sim. é porque durante muitos anos no Brasil a homeopatia ficou muito esquecida. E só quem usava homeopatia eram os espíritas. Inclusive tem na Federação Espírita Brasileira, que é na Avenida Passos, os médicos de lá só passam medicamento homeopático. Mas por que essa ligação com o espiritismo? Porque durante muitos anos só eles ficaram usando. E as pessoas só ouviam falar de homeopatia através dos espíritas. Sim. Mas não é homeopatia, no mundo inteiro todo mundo pode usar. Não tem absolutamente nenhuma ligação direta. Não tem a ver com o espiritismo, né? não. Entendi. A senhora já teve algum caso marcante de homeopatia que trouxe uma melhora muito significativa para o paciente? Tem um monte, toda hora. Muito, muito mesmo. Tanto de doenças raras quanto de doenças agudas, né? Do paciente, eu tive um paciente psiquiátrico que eu acertei o remédio dele na primeira consulta. E eu mandei ele tomar uma dose. Quando a pessoa não está bem, eu tenho umas dosezinhas que eu dou no consultório de 200 CH, que é uma dose até forte, mas eu só dou quando eu tenho certeza. Eu tinha certeza que o remédio dele era aquele. Aí eu dei aquela dose para ele, no fiz na receita. Mesmo. Fiz a receita e mandei ele comprar outras doses daquela e tomar o medicamento em casa, né? Aí ele chegou em casa, ele tem 40 e poucos anos. Ele foi criança minha, por isso que ele me procurou. E agora está com doença psiquiátrica. Aí desencadeou, né? Aí ele me ligou, quando chegou em casa, ele me ligou e disse assim,
tia, ele me chamava de tia porque ele foi minha criança. Uhum. Tia, a pessoa pode melhorar com uma dose só? Eu falei, pode. Porque eu tinha asma quando era criança, você me dava aquelas doses, eu até melhorava, mas eu nem contava para minha mãe, porque senão não ia deixar eu brincar. Mas eu cheguei ótimo aqui em casa. Ele disse assim para mim, eu melhorei do meu interior. Isso é possível? Você vê, ele conseguiu se explicar, né? Uhum. Ele se sentiu melhor, até de dentro emocionalmente, fora, né? Até emocionalmente, né? Aí eu acertei o remédio dele, eu sabia que o remédio era aquele. Eu conheci ele quando ele era pequenininho, sim, mas depois ele nunca mais voltou, né? E essas doenças, Kelly, né? A gente, esse é um outro tema que a homeopatia debate e ensina, assim. A gente herda determinadas doenças, né? Toda família tem seu ponto fraco. Tem família que o ponto fraco é o pulmão, outras é a pele, ou o coração, ou o intestino. Mas a gente pode desencadear ou não. Quando é que a gente desencadeia doenças que a gente herdou? Quando a gente não está bem, e geralmente emocionalmente. Aí pessoas dizem assim, eu comecei a ter asma depois que minha mãe morreu. Não foi aquilo que causou, a pessoa herdou aquilo e desencadeou numa hora que ela se desestruturou. Sim. Aí ela me dá essa informação, digo assim, poxa, foi uma perda de um ente querido. Vou dar um remédio que equilibra o emocional daquela pessoa para uma perda de um ente querido. Aí eu dou a medicação, a pessoa para de ter asma. Eu não tratei a asma dela, eu tratei ela, porque ela herdou aquilo e ela desencadeou quando ela se desequilibrou. É aí que entra o medicamento homeopático. O medicamento homeopático busca equilibrar a pessoa de tal forma, tanto fisicamente quanto emocionalmente, que ela não desencadeia mesmo que ela herdou. Sim. E aí quando ela desencadeia é porque ela não está bem de alguma forma. Né? Eu tive uma menina que começou a ter depressão, angústia, ansiedade, vários sintomas emocionais depois que ela casou. Eu falei assim, acho que o casamento dela não foi muito bom, não. Mas eu fui perguntar, não, ela estava tão feliz e tal, mas mudou a vida dela emocionalmente de tal forma que ela desencadeou naquela doença. Então, eu equilibrei o emocional dela, pronto. E ela parou de ter aqueles sintomas, né, emocionais que ela teve me relatado. Eu ouvi uma frase uma vez, faz muito sentido, mente boa, corpo bom, né? Então, a gente diz na homeopatia que é mente sã e corpo são. Isso. Tem que ser as duas coisas, né? Tem que ser as duas coisas. A mente é muito importante mesmo. Como que a senhora vê o futuro da homeopatia aqui no Brasil? Olha, na Europa, a homeopatia é muito desenvolvida. Muito mesmo, até porque ela foi criada, desenvolvida por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Mas... é mais forte lá, então, do que aqui no Brasil. Sim. Até porque o europeu, ele aceitou melhor. Eles são mais velhos do que a gente, né? Eles são milenários, nós somos seculares, né? E o brasileiro, eu acho que é muito resistente a determinados caminhos, né? Quando o assunto é saúde. Eu acho que é filosófico e, não digo psicológico, mas cultural, né? Porque muitos buscam homeopatia exatamente por isso, né? Por esse motivo. E outros buscam homeopatia, assim, meio na dúvida, não sei o que fazer e tal, né? É verdade, tem que tomar remédio em 1 hora. Eu falei, olha, se você for pro soro, você vai tomar remédio de segundo em segundo, né? Se precisar, eu até te dou um remédio de meia hora, de 15 minutos, mas você fica bom ali na hora daquele quadro agudo. Sim. Né? E eu ensino isso até meus pacientes, eles dizem assim para a mãe, teve um que disse assim para a mãe, cadê o remédio do agudo? Eu disse, que é isso, meu filho? É porque a tia disse que quando eu fosse ter crise de asma, você vê, ele já estava sentindo uma angústia no peito, ele sabia que a crise dele ia vir. Antecipando a crise. Aí ele pediu um remédio que eu disse que ele usasse quando ele fosse ter crise de asma. E aí ele pediu o medicamento, a mãe deu, ele disse, pronto, eu não falei, mãe, quem ia resolver? É isso que é o remédio agudo, mãe. Remédio do agudo. Quer dizer, ele tem o medicamento dele, mas algumas causas físicas ou emocionais podem desencadear a crise de asma, né? Principalmente física também, né? Tempo frio, uma virose, né? Uma gripe forte, podem desencadear. E aí, você vê, uma criança, ele devia ter uns 6 ou 7 anos na época, pediu à mãe o remédio agudo dele, porque ele escutou quando eu expliquei. E eu explico para a criança também, sabe? Muito bom. Eu queria ler rapidinho as doenças que o livro traz, olha, como um pronto-socorro homeopático. Eu selecionei aí 20 doenças para botar no meu livro, porque são, assim, doenças caseiras e comuns, né? Porque algumas vezes eu fiz algumas publicações, eu fui chamada pelo CRM dizendo que eu estava incitando a automedicação. Gente, a automedicação tem toda hora em qualquer rádio, TV, né? Então, agora pararam de fazer isso. Eu fui chamada já 2 vezes no CRM porque eu estava incitando a automedicação. Aí, eu ensino isso meus pacientes. Aqui tem 20. Eu só selecionei 20, mas você não pode... necessariamente que trate só 20, né? Não, a gente trata aborto, eu não botei aí, né? Porque tem doenças agudas que você tem que
ter um acesso melhor ao paciente, uma informação melhor para conseguir selecionar o medicamento adequado. Olha que legal como é que está esse sumário aqui, ó. Amidalite, faringite, asma, bronquite, cistite, cólicas intestinais, menstruais, renais, diarreia, dispepsia, distúrbios da digestão, dor reumática, ciática, muscular. Por ordem alfabética, tá? Legal. Nevrálgica, enjoo, náuseas, vômitos, enxaquecas, febre, gripe, resfriados, hemorroidas, inflamação em geral, inicial, articular, insônia, menstruação, TPM, menopausa, nervosismo, estresse, medos, rinite, sinusite alérgica, tosse alérgica, traumas, quedas, acidentes, viroses e arboviroses, dengue, chikungunya, zika vírus. Ou seja, um pronto-socorro homeopático mesmo. Pronto-socorro. É um pronto-socorro. As pessoas não tratam isso em casa? É verdade. Quando você tem uma dor, quando você tem uma cólica, Sim. né, a garganta começando a inflamar, as pessoas tratam isso em casa. Eu procurei botar, assim, bem resumidinho, né? Fui bem objetiva e botei uns episódios agudos que não interferem em nada, né? Caso a pessoa tenha, em vez de usar o alopático, usa o homeopático. Né? E a pessoa que eu botei quer ter febre, acesso? dor, botei febre, dor, botei febre. Botou. Não tem tipos de febre diferentes? Ó, tem febre que dá frio, tem febre que dá calor. Tem febre que dá até arrepios e calafrios. Tem febre que dá agitação, tem febre que dá prostração. Para cada febre dessa na homeopatia, tem medicamento homeopático. É verdade. Na alopatia você dá um analgésico para baixar a febre. E tem mais. Se a pessoa precisar mesmo daquela febre, se o organismo precisar, a febre não abaixa. Ou se passar, ela passa e daqui a meia hora, uma hora ela volta. Porque nem sempre o medicamento alopático também faz efeito. Eu conheço uma pessoa que ela falou para mim que ela nunca tratou a febre do filho com medicação alopática, só homeopática. Então, tá aí, funciona. A pessoa que quer ter acesso ao livro da senhora, como faz? Bom. Manda um e-mail? Não, eu tenho, eu mando um e-mail com ela está na internet. Tem uma rede social. A gente vai colocar aqui na tela para vocês. Ela tem vários, olha, ela pode ser encontrada na Amazon, na estante virtual. Tem vários. Então, olha, você que quer ter acesso ao livro da doutora Rosiana, você pode encontrar na Amazon, na estante virtual, Mercado Livre, Submarino, Americanas.com, Apple, Google Play. E a gente vai colocar aqui na tela que é mais fácil, né? E aí você consegue ter acesso a esse livro, tá bom? E pra gente finalizar, qual o conselho que a senhora daria para quem quer experimentar a homeopatia? Bom, primeiro tomar cuidado com esse livro, porque esse livro é para tratar um episódio agudo, daí para emergências, tá? Isso, é o nome está dizendo pronto-socorro, pronto-socorro homeopático, né? É aquela horinha que você está precisando de um socorro, né? De qualquer medicamento, seja alopático, homeopático, né? Perfeito. Mas se você vive tendo crise de asma, é bom tratar. Sim. Não é? Para não ter mais crise. Se sua cólica menstrual é toda vez, todo mês, é melhor tratar, para não ter que ficar tomando teu remédio toda hora. De tudo isso que você falou aí desse índice, se a pessoa tem aquilo de repetição, vale a pena fazer um tratamento homeopático, né? Um episódio de diarreia que você teve agora porque comeu um medicamento que não estava ruim, tem até isso aí. Se você comeu um medicamento que não estava muito bom, ou que você achou que estava com gosto esquisito, tem um remédio para isso, que é nos vômica. Mas se você vive tendo diarreia, ou tem diarreia por estresse, outros tipos, você tem que tratar com homeopatia. Ótimo. Não é? Porque não tem tratamento na alopatia não, viu, gente? Tem coisas que não tem tratamento na alopatia. Você quer ver um exemplo? Gripe, virose. Você toma analgésico, se estiver vomitando, toma remédio para vômito, mas não, você vai camuflar os sintomas, você não tratou a doença. Tratou, né? Você só tratou aquele incômodo, mas a pessoa vai ficar boa por conta dela, né? Tem pessoas que em 24, 48 horas já estão bem da virose e tem pessoas que ficam dias doentes. Em geral, uma virose dura 2 ou 3 semanas. Uma dengue arreia uma pessoa, pode dar uma forma hemorrágica e outra pessoa tira de letra e fica bem mais rápido. Depende do estado de saúde de uma e de outra pessoa. Sim. E é aí que a homeopatia entra. Ela equilibra a pessoa fisicamente e emocionalmente de tal forma que mesmo os episódios agudos passam a ser raros, ausentes ou melhoram mais rápido. Sim. E outra coisa, a homeopatia não é contra a alopatia, tá? Então, eu sei usar remédios alopáticos também. Tá? Só que eles tratam aquele episódio, aquele problema, né? Mas não tratam a doença em si. Sim. E aí a homeopatia vai tratar o ser humano como um todo. Um exemplo bom é esse que eu falei das viroses. Se a pessoa pega uma dengue, por exemplo, pode ter até a forma hemorrágica, não pode? Tratando com homeopatia, você não vai ter a forma hemorrágica. Você trata de tal maneira que a pessoa melhora da virose mais rápido, né? Fica equilibrado mais rapidamente e não chega a ter um quadro grave.
Não quer dizer que ninguém possa morrer se tomar remédio homeopático, né? Sim, claro. Mas... Não é milagroso, né? Não é um milagre. Mas, para os quadros agudos, muita gente só conhece a homeopatia por causa dos quadros agudos, né? Não sabe que a gente pode tratar para a pessoa não ter mais aquele problema, não é? É isso aí. E um conselho que a senhora daria para quem quer experimentar a homeopatia, mas tem dúvidas ainda, tem receios, o que a senhora poderia falar? Busca a homeopatia, busca um médico homeopata e vê o que... Se quiser dar um lidinho nesse meu livro, tem explicação de como a homeopatia age, como é que é o efeito dele, né? E tem outras informações também, né? Em outros editores, eu dou até uma bibliografia aqui no final. Eu vi, super interessante, bem completa, a respeito de outros medicamentos, outros livros de homeopatia, né? E que falam sobre homeopatia. Ótimo. Tá? Para falar sobre a dengue mesmo, chikungunya, zika vírus, eu consultei, está aqui na minha bibliografia, o livro do Ministério da Saúde. Então, para a dengue, tem um remédio específico da dengue, que é o hepatório, mas se a pessoa tem a forma hemorrágica, é outro medicamento. Se está muito leve, é outro. Até para a dengue tem medicamentos específicos. Sim. Né? E tem gente que melhora sozinho, não tem? Verdade. Tem. Depende do equilíbrio da saúde de cada um. Sim. E tem gente que morre também, né? Se fosse assim, ninguém morreria. Seria só usar remédio de homeopatia, né? É verdade. E acabar a morte no mundo. Muito bom. Que papo agradável com a doutora Rosiana. Antes da gente finalizar, nós temos um quadro aqui no AlvoCast que eu não avisei a senhora, vai ser pega de surpresa, que é o 7x7. Eu faço 7 perguntas e a senhora tem que responder com uma única palavra. Então, por exemplo, defina Deus com uma única palavra. Por que 7? Porque a senhora tem até 7 segundos para começar a responder, ok? São 7 perguntas? Isso aí. Então, vamos lá. Defina Deus em uma única palavra. Imortal. A homeopatia. Equilibra. Os seus pacientes. Saudáveis. A sua fé. Imensa. Uma palavra que define a sua personalidade. Estudiosa. Estudiosa. Sua família. Dom de Deus. E, obviamente, o AlvoCast é um podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. O nosso objetivo aqui, o nosso convidado principal é sempre o Senhor Jesus, né? Que usa os nossos convidados, que através da vida deles, testemunhos são contados, pessoas são edificadas, informações são espalhadas. Então, esse não tem tempo. Eu queria que a senhora falasse um versículo que a senhora gosta muito e que sempre toca o coração da senhora. Eu, inclusive, uso aqui no meu livro. Não sei se você aqui? Viu. No início tem um versículo bíblico. Olha, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Olha, que lindo. Atos 4:20. Bota aí na tela também, Rod, pra gente. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Muito Eu digo bom. isso porque muita gente ouviu falar tanta coisa de homeopatia, né? Mas não divulga, não procura, não busca. É verdade. Muito bom. Doutora Rosiana, muito obrigada pela presença da senhora aqui no AlvoCast. Acho que foi um papo mais do que esclarecedor. Acredito que muitas pessoas, tanto eu como as pessoas que estão em casa, que tinham algum tipo de dúvida sobre esse assunto, sobre a homeopatia, estão saindo aqui do AlvoCast mais esclarecidas. E não sei, eu saio apaixonada pela homeopatia, porque eu já era, por isso eu fiz o convite à doutora Rosiana. E eu tenho certeza que você também gostou e saiu bem esclarecido. Mais uma vez, muito obrigada. As portas do AlvoCast estão sempre abertas para a senhora. Volte sempre e que Deus abençoe sua vida, seu trabalho e tudo que a senhora fizer. Obrigada a você. Se você quiser, ou mesmo alguém te perguntar sobre determinados assuntos, se você quiser, eu falo aqui também. Amém. Tá? Muito bom. Eu estou para publicar um outro livro que é sobre o hiperativo. O nome é o hiperativo que trabalha e o hiperativo que atrapalha. Porque esse é um assunto muito atual, né? E as pessoas confundem muito hiperativo com TDA. Eu mesma sou hiperativa, não tenho transtorno de déficit de atenção. Pelo contrário, presta atenção em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Até no telefone, quando faço a receita e escuto o que a pessoa está dizendo. Mas as pessoas não têm essa visão, né? É verdade. Tá? Outro tema, outro assunto que eu estou para publicar é sobre assuntos que vêm aparecendo na idade, né? A memória, porque a população mundial envelheceu, né? Sim. Agora a população mundial, a maior fração de população mundial é maior de 50 anos, né? Mais de crianças e jovens, não. Tem o seu ponto positivo, né? Que as pessoas estão vivendo mais. Por outro lado, estão renovando menos, né? Tendo menos filhos. É verdade. Tem gente até escolhendo não ter filhos. Sim, né? É verdade.
que também existia antigamente, tá? Só que elas escolhiam não ter filho, mas não conseguiam. Porque os métodos anticoncepcionais não eram tão bons, né? E hoje em dia conseguem. Mas eu acho que é são temas interessantes, né? Muito importante, por sinal. As portas do Ovocast estão abertas para a senhora. Vai ser um prazer recebê-la aqui de novo. Obrigada. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário, tá bom? Que Deus possa estar sempre abrindo a sua mente, te dando sabedoria e entendimento. E que o conteúdo do Ovocast possa chegar não só até a sua vida, mas que você possa nos ajudar a divulgar esse trabalho que é feito sempre para a glória de Deus, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Ovocast, se Deus quiser.